Sejam muito bem-vindos ao primeiro programa desse novo quadro aqui no canal Master Quiz, onde a gente mergulha fundo nos mistérios que estão dando o que falar. E hoje, o assunto é daqueles que mexem com os fãs de verdade. Após os acontecimentos mais recentes da franquia Resident Evil, uma cena chamou a atenção. Leon, esse Kennedy, aparece usando uma aliança. E para deixar tudo ainda mais intrigante, o diretor soltou aquela frase enigmática. Se você jogou os jogos anteriores, deve ter uma ideia. Mas afinal, quem poderia ser a esposa de Leon? Para tentar responder essa pergunta e analisar cada pista, cada detalhe e cada possibilidade, eu não estou sozinho. Hoje eu conto com a ajuda dele, uma verdadeira enciclopédia quando o assunto é conectar informações e teorias. Está comigo o ChatGPT. É um prazer estar aqui. Se a ideia é buscar respostas, então vocês chamaram a inteligência artificial certa. Vamos explorar possibilidades, analisar pistas e, quem sabe, chegar o mais perto possível da verdade. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio desse novo quadro. Então se prepara, porque a partir de agora, a gente vai em busca dessa resposta. Após o lançamento de Resident Evil Requiem, foi observado que, na cena final, Leon, esse Kennedy, coloca uma aliança no dedo ao sair de cena. Fãs passaram a especular sobre quem seria sua esposa. Ao ser questionado, o diretor Koshi Nakanishi respondeu: Requiem não deixa isso claro, mas se você jogou os jogos anteriores, deve ter uma ideia. Com base nessa resposta e em toda a história da franquia Resident Evil ao longo dos anos, vou lhe dar algumas candidatas e quero a sua análise da probabilidade de ser ou não a esposa de Leon. Angela Miller, Resident Evil Degeneration. A possibilidade de Angela Miller ser a esposa de Leon S. Kennedy é extremamente baixa. Angela aparece apenas na animação Resident Evil Degeneration, onde atua como uma personagem coadjuvante ligada aos eventos do aeroporto de Harvardville. Apesar de ter interações com Leon, a relação entre os dois é estritamente profissional e circunstancial, sem qualquer desenvolvimento romântico ou conexão emocional mais profunda ao longo da história. Além disso, Angela nunca mais retorna em outros jogos, filmes ou materiais relevantes da franquia, o que enfraquece ainda mais qualquer possibilidade de um vínculo duradouro. Considerando a fala do diretor Koshi Nakanishi, sugerindo que os fãs já deveriam ter uma ideia com base nos jogos anteriores, tudo indica que a resposta estaria ligada a personagens recorrentes e com histórico mais significativo ao lado de Leon. Angela Miller é uma candidata praticamente descartável, presença pontual, sem desenvolvimento romântico e sem relevância contínua na vida de Leon. Ashley Graham, Resident Evil 4. A possibilidade de Ashley Graham ser a esposa de Leon S. Kennedy é baixa, mas não impossível. Em Resident Evil 4, Ashley demonstra claramente interesse por Leon, inclusive com aquele tom mais leve e até flertando em alguns momentos. Porém, Leon nunca corresponde de forma direta. Ele mantém uma postura profissional durante toda a missão, tratando Ashley mais como alguém sob sua proteção do que como interesse romântico. Outro ponto importante é que, apesar de Ashley ser uma personagem marcante, ela praticamente não retorna na linha principal da franquia, fora o remake e referências pontuais. Isso pesa contra a ideia de um relacionamento que evoluiu ao longo dos anos, principalmente considerando a dica do diretor Koshi Nakanishi, que sugere algo baseado no histórico mais consistente da série. Por outro lado, diferente de Angela, Ashley tem sim um mínimo de base para especulação. Houve interesse, ainda que unilateral, e uma experiência intensa compartilhada, o que em teoria poderia evoluir fora das telas. Ashley Graham tem uma chance pequena, mas ainda plausível. Existe uma semente de interesse, porém falta desenvolvimento e continuidade na franquia para sustentar essa teoria com força. Helena Harper, Resident Evil 6. A possibilidade de Helena Harper ser a esposa de Leon S. Kennedy é moderada, mas ainda incerta. Em Resident Evil 6, Helena divide uma campanha inteira ao lado de Leon, e a relação entre os dois vai além do profissional em vários momentos. Existe confiança construída sob pressão, troca de vulnerabilidades, principalmente pelo peso emocional da história da Helena, e uma parceria bem mais próxima do que a maioria dos aliados ocasionais de Leon.
Apesar disso, o jogo não desenvolve um romance explícito. A conexão é forte, mas permanece no campo da parceria e respeito mútuo, sem confirmação de sentimentos românticos claros. Além disso, Helena também não retorna em títulos posteriores relevantes, o que enfraquece a ideia de um relacionamento contínuo ao longo da cronologia. Considerando a fala do diretor, Helena até entra no campo das possibilidades por ter tido um vínculo mais profundo com Leon dentro dos jogos, mas ainda falta aquele histórico recorrente ou pistas mais diretas que apontem para algo além. Helena Harper é uma candidata possível, com base em conexão emocional e parceria forte, mas sem desenvolvimento romântico confirmado e sem continuidade suficiente para ser a escolha mais provável. Sherry Birkin. A possibilidade de Sherry Birkin ser a esposa de Leon S. Kennedy é muito baixa, apesar de alguma especulação entre fãs. A conexão entre os dois começa em Resident Evil 2 e seu remake, onde Leon ajuda a proteger Sherry ainda criança durante o incidente de Raccoon City. Esse primeiro contato estabelece uma relação quase de protetor, não romântica. Anos depois, em Resident Evil 6, Sherry já adulta retorna como agente. Mas mesmo assim, não há interação direta significativa entre ela e Leon que indique evolução para algo amoroso. Um fator que pesa bastante contra essa teoria é justamente a natureza da relação inicial. Leon acompanhou Sherry desde quando ela era criança, o que torna qualquer desenvolvimento romântico algo estranho dentro da narrativa da franquia. A série nunca sugere esse caminho, nem de forma sutil. Além disso, considerando a fala do diretor Koshi Nakanishi, a resposta provavelmente envolve relações mais claramente construídas ao longo dos jogos, o que não é o caso aqui. Sherry Birkin é praticamente descartada. A relação com Leon é mais de proteção e passado compartilhado, sem base narrativa para romance. Jill Valentine. A possibilidade de Jill Valentine ser a esposa de Leon S. Kennedy é baixa, mas com certo apelo entre fãs. Jill e Leon são dois dos personagens mais icônicos da franquia, porém, curiosamente, quase não compartilham interações diretas ao longo da série. Suas histórias caminham em paralelo desde os eventos iniciais em Resident Evil e Resident Evil 2, mas raramente se cruzam de forma significativa dentro da narrativa principal. Por conta disso, não há desenvolvimento de relação, nem profissional próxima, nem emocional, muito menos romântica. A ideia de um casal entre os dois surge mais do peso que ambos têm como protagonistas e do imaginário dos fãs do que de algo realmente construído pela história. Além disso, Jill costuma ser mais associada a Chris Redfield dentro da dinâmica da franquia, enquanto Leon tem suas próprias conexões mais recorrentes em outras partes da trama. Considerando a dica do diretor Koshi Nakanishi, que aponta para algo que os jogadores reconheceriam pela trajetória, a falta de interação direta entre Leon e Jill pesa bastante contra essa teoria. Jill Valentine é uma possibilidade mais de fã do que narrativa, icônica, mas sem base concreta de relacionamento com Leon dentro da história. Rebecca Chambers. A possibilidade de Rebecca Chambers ser a esposa de Leon S. Kennedy é extremamente baixa. Rebecca tem sua história fortemente ligada aos eventos iniciais da franquia, especialmente em Resident Evil 0 e no primeiro Resident Evil, onde atua como membro dos S-Stars. Já Leon só entra na trama posteriormente, em Resident Evil 2, e os dois praticamente não possuem interação direta relevante dentro da cronologia principal. Mesmo em materiais adicionais, como animações onde Rebecca reaparece, não há qualquer construção de vínculo com Leon, nem profissional próxima, nem emocional, muito menos romântica. Cada um segue caminhos completamente separados dentro do universo da franquia. Além disso, considerando a fala do diretor Koshi Nakanishi, a sugestão de que os fãs já deveriam ter uma ideia aponta para relações mais evidentes e recorrentes, o que definitivamente não se aplica aqui. Rebecca Chambers é praticamente descartada, ausência total de interação relevante com Leon e nenhuma base narrativa para um relacionamento. Uma mulher aleatória. A possibilidade de Leon S. Kennedy ter se casado com uma mulher completamente desconhecida do público é baixa, mas não impossível. Narrativamente, isso até faria sentido do ponto de vista realista. Alguém como Leon, com uma vida marcada por traumas, perdas e missões constantes, poderia buscar uma pessoa fora desse mundo. Alguém normal, longe de bioterrorismo e conspirações, como forma de encontrar paz.
Seria uma escolha mais humana e até coerente com o desgaste emocional que ele carrega. Porém, olhando pelo lado da franquia, isso enfraquece bastante. A fala do diretor Koshi Nakanishi deixa uma pista clara de que os fãs já deveriam ter uma ideia, o que praticamente exclui alguém totalmente novo ou irrelevante dentro do universo já construído. A série sempre trabalhou com conexões entre personagens conhecidos, então revelar uma esposa inédita não teria o mesmo impacto narrativo. Uma mulher aleatória até funciona no realismo, mas não na lógica da franquia. É uma possibilidade existente, porém improvável dentro da proposta da história. Ingrid Hunnigan. A possibilidade de Ingrid Hunnigan ser a esposa de Leon S. Kennedy é moderada a alta. Diferente de outras candidatas, Hunnigan tem algo essencial: continuidade. Desde Resident Evil 4 até participações posteriores, ela mantém contato frequente com Leon, sendo sua principal ligação com o comando durante missões. A relação entre os dois é marcada por confiança, parceria constante e até um leve tom de intimidade, especialmente nas conversas por rádio, que muitas vezes carregam uma química sutil. Embora nunca tenha havido um romance explícito, Hunnigan é uma das poucas personagens que permanece presente na vida profissional e possivelmente pessoal de Leon ao longo dos anos. Isso pesa muito quando consideramos a fala do diretor Koshi Nakanishi, que sugere uma resposta baseada no histórico da franquia. Além disso, diferente de personagens que entram e saem, Hunnigan representa estabilidade, algo raro na vida do Leon, que vive cercado de perdas e caos. Esse tipo de conexão contínua e confiável poderia facilmente evoluir para algo mais fora das telas. Ingrid Hunnigan é uma candidata forte, presença recorrente, relação construída ao longo do tempo e uma química sutil que pode ter evoluído em algo mais. Claire Redfield. A possibilidade de Claire Redfield ser a esposa de Leon S. Kennedy é alta, uma das mais fortes candidatas. Desde Resident Evil 2 e seu remake, Leon e Claire demonstram uma conexão imediata. Mesmo se separando durante os eventos de Raccoon City, há um forte senso de parceria, confiança e preocupação mútua. Diferente de outros personagens, Claire está presente em momentos-chave da vida de Leon dentro da cronologia. Em Resident Evil The Generation, os dois se reencontram já mais maduros, e a dinâmica entre eles continua natural e próxima, com diálogos que muitos fãs interpretam como tendo um subtexto emocional mais forte. Não é um romance explícito, mas há química e história compartilhada, algo que poucas personagens têm com Leon. Outro ponto importante é a recorrência. Claire aparece em vários momentos da franquia e mantém relevância contínua, o que encaixa bem com a dica do diretor Koshi Nakanishi, sugerindo que a resposta estaria em alguém que os fãs reconhecem facilmente ao longo dos jogos. Além disso, entre todas as personagens, Claire é uma das poucas que equilibra proximidade emocional, respeito mútuo e presença constante na vida de Leon, sem os obstáculos narrativos que prejudicam outras candidatas. Claire Redfield é uma das opções mais plausíveis. Forte conexão desde o início, química consistente e presença recorrente na franquia, tornando-a uma das principais apostas para a esposa de Leon. Ada Wong. A possibilidade de Ada Wong ser a esposa de Leon S. Kennedy é muito alta, provavelmente a candidata mais forte. Desde Resident Evil 2, a relação entre os dois é marcada por uma tensão romântica constante. Diferente de qualquer outra personagem, Ada e Leon têm um vínculo emocional explícito, construído ao longo de vários jogos, sempre misturando atração, desconfiança e caminhos opostos. É praticamente o romance central da vida do Leon dentro da franquia. Em Resident Evil 4 e até em Resident Evil 6, essa dinâmica continua. Eles se encontram, demonstram sentimentos, mas nunca conseguem ficar juntos por completo devido às escolhas e ao estilo de vida da Ada. Ainda assim, o sentimento entre os dois é evidente, com direito a sacrifícios, despedidas marcantes e aquele clássico quase. Esse histórico encaixa perfeitamente com a fala do diretor Koshi Nakanishi, já que qualquer fã que acompanhou os jogos imediatamente pensaria em Ada ao imaginar uma possível esposa de Leon. O único ponto que joga contra é justamente a natureza da Ada. Misteriosa, independente e sempre envolvida em operações secretas, o que torna difícil imaginar uma vida estável ao lado de alguém. Mas narrativamente, se existe alguém que faria sentido emocionalmente, é ela. Ada Wong é a candidata mais provável. Relação construída ao longo de vários jogos,
forte conexão emocional e o romance mais evidente da vida de Leon, mesmo sendo complicado. Resumindo tudo, quem você acha que poderá ser a esposa do Leon? Resumindo tudo e indo direto ao ponto, a aposta mais forte é Ada Wong. Ela é a única personagem que teve um relacionamento claramente construído ao longo de vários jogos com Leon S. Kennedy, cheio de tensão, sentimento e história compartilhada desde Resident Evil 2 até títulos posteriores. Quando o diretor Koshi Nakanishi diz que se você jogou os jogos anteriores deve ter uma ideia, é praticamente impossível não pensar nela. A única concorrente realmente forte seria Claire Redfield, pela conexão e recorrência, mas o vínculo dos dois sempre ficou mais no campo da parceria e amizade, enquanto com Ada existe um romance explícito, mesmo que complicado. Se for para escolher uma, com base em toda a franquia, história e intenção narrativa, tudo aponta para Ada Wong como a esposa do Leon. Como explicar esse possível matrimônio, considerando que Leon trabalha para o governo, enquanto Ada atua como espiã ligada a organizações criminosas? Essa é justamente a parte mais interessante e que mais combina com o tipo de relação que Ada Wong e Leon S. Kennedy sempre tiveram. Um relacionamento que funciona apesar do conflito, não na ausência dele. Dá para explicar esse matrimônio de algumas formas bem coerentes com a história da franquia. 1. Relação fora do sistema. Secreta. O mais plausível é que seja um casamento mantido totalmente em sigilo. Leon, como agente do governo, não poderia oficialmente se casar com alguém como Ada sem consequências graves. Então isso funcionaria fora dos registros, algo íntimo entre os dois. Ada, inclusive, é especialista em viver nas sombras. Isso encaixa perfeitamente. 2. Zona cinzenta moral. Apesar de ser rotulada como espiã ligada a organizações criminosas, Ada nunca foi uma vilã tradicional. Em vários momentos, como em Resident Evil 4 e Resident Evil 6, ela ajuda Leon direta ou indiretamente. Isso permite interpretar que, ao longo dos anos, Leon passou a enxergá-la não como inimiga, mas como alguém que opera em uma zona cinzenta, alguém que faz o que precisa para sobreviver. 3. Evolução da Ada. Uma possibilidade forte é que Ada tenha mudado com o tempo. Não necessariamente virou boa, mas pode ter se afastado de organizações mais perigosas ou passado a agir de forma independente. Isso abriria espaço para uma relação mais estável, ainda secreta, mas menos incompatível. 4. Amor baseado em confiança seletiva. O relacionamento dos dois nunca foi sobre confiança total, e sim sobre escolher confiar em momentos específicos. Eles já se traíram, se salvaram e se reencontraram várias vezes. Um casamento entre eles não seria tradicional, seria baseado em entender quem o outro é de verdade, sem tentar mudar isso completamente. 5. Aposentadoria ou afastamento parcial. Outra leitura possível é que Leon já não esteja tão ativo quanto antes, ou esteja em uma posição diferente dentro do governo, o que diminuiria o conflito direto. Isso permitiria que ele mantivesse um relacionamento com Ada sem estar constantemente em lados opostos em campo. O casamento entre Leon e Ada só funciona se for discreto, fora das regras e baseado na aceitação mútua de vidas imperfeitas. E, sinceramente, isso combina muito mais com eles do que um relacionamento normal. Ada Wong poderia se redimir, entregando provas e até passando a trabalhar para o governo americano, deixando de viver nas sombras? Sim, é totalmente plausível dentro do universo de Resident Evil e faria muito sentido narrativo. Ada Wong sempre foi uma personagem de moral ambígua. Apesar de trabalhar com organizações perigosas, ela constantemente impede catástrofes maiores e, em vários momentos, ajuda diretamente Leon S. Kennedy. Isso já constrói uma base perfeita para uma possível redenção. Como isso poderia acontecer de forma convincente? 1. Entregando provas em troca de imunidade. Ada poderia negociar com o governo, entregando informações valiosas sobre bioterrorismo, corporações e operações ilegais, algo totalmente dentro do que ela sabe. Em troca, receberia imunidade ou uma redução de penalidades. Esse tipo de acordo é comum em narrativas de espionagem. 2. Tornando-se uma agente útil. Em vez de ser totalmente perdoada, Ada poderia passar a trabalhar como um ativo do governo. Não exatamente uma agente oficial como Leon, mas alguém usado em missões onde métodos convencionais não funcionam. Isso manteria a essência dela intacta. 3. Interferência do Leon. É bem possível que Leon S. Kennedy tivesse um papel nisso, seja defendendo a Ada, seja garantindo que ela tivesse uma chance de se redimir.
A relação entre os dois já mostrou que ele confia nela mais do que deveria, e isso poderia pesar numa decisão dessas. 4. Redenção parcial, não total. O mais fiel à personagem seria uma redenção incompleta. Ada dificilmente viraria heroína padrão. Ela continuaria misteriosa, independente e talvez até escondendo coisas, mas com um alimento mais próximo dos bons. Sim, Ada poderia se redimir, especialmente entregando informações valiosas e passando a colaborar com o governo. Isso permitiria que ela não precisasse mais viver totalmente nas sombras e tornaria um relacionamento ou casamento com Leon muito mais viável, sem perder a essência da personagem. Sendo Ada Wong a candidata mais forte, fico pensando, trazendo isso para o mundo real. Faria sentido Leon, um homem que passou quase 30 anos acumulando perdas, traumas e batalhas, chegando até a recorrer à bebida para lidar com tudo isso, em um possível reencontro com Ada, simplesmente escolher ser feliz? Se ela realmente estiver disposta a ficar ao lado dele, por que não aproveitar? Afinal, aos 50 anos, talvez ele sinta que não há mais tempo a perder. Faz muito sentido, sim, principalmente quando você olha para o lado humano do Leon S. Kennedy. Depois de tantos anos lidando com perdas, missões extremas e o peso constante do bioterrorismo, é natural imaginar alguém como o Leon chegando a um ponto de desgaste emocional. Esse tipo de trajetória costuma levar a duas coisas. Ou a pessoa se fecha completamente, ou começa a valorizar ainda mais as poucas conexões reais que teve na vida. E é aí que Ada Wong entra. Entre todas as relações dele, Ada é a única que nunca foi superficial. Mesmo com idas e vindas, mentiras e conflitos, existe algo consistente ali. Eles sempre se encontram, sempre se impactam e nunca conseguem se ignorar completamente. Isso, no mundo real, muitas vezes pesa mais do que relações perfeitas, mas vazias de profundidade. Pensando fora da ficção, no cenário que você descreveu, um homem perto dos 50 anos, com um histórico pesado, marcado por perdas e solidão, que já demonstrou sinais de desgaste emocional. Se surge alguém que ele ama ou sempre amou, mesmo sem admitir totalmente, compartilha parte desse passado e agora está disposta a ficar, é muito natural que ele pense exatamente isso. Por que não? Não seria uma decisão impulsiva, mas sim uma escolha consciente de buscar paz, algo que ele provavelmente nunca teve de verdade. Claro, ainda existiriam desafios, confiança, por causa do histórico da Ada, estilo de vida, mesmo que ela mude, o passado não desaparece, dificuldade de adaptação a uma vida mais normal. Mas, sendo realista, pessoas com esse tipo de passado dificilmente buscam relações perfeitas. Elas buscam alguém que entenda o caos que elas carregam. E nisso, Ada talvez seja a única que realmente entende o Leon. Resumo bem direto. Sim, faria total sentido. Não seria sobre o par ideal, mas sobre a única pessoa que faz sentido para ele depois de tudo. E numa fase da vida onde o tempo pesa mais, isso pode ser o suficiente para finalmente escolher ser feliz. E assim chegamos ao fim do episódio. Hoje levantamos teorias, analisamos pistas e exploramos possibilidades sobre quem poderia ser a esposa de Leon S. Kennedy. Mas agora eu quero saber de você. Qual é a sua teoria? Quem você gostaria que fosse? Deixa aqui nos comentários. E claro, se você curtiu esse conteúdo, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum mistério que a gente vai investigar por aqui. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E até o próximo vídeo.